Bom dia a todos. Hoje, 24/5/2017, mais uma palestra com o tema Secretaria da Educação explica experiência inédita em Londrina. O ciclo de palestra Educação em Debate, promovido pela Comissão de Educação, em parceria com a Frente Parlamentar Mista de Educação, do requerimento 246/17, de autoria do deputado Alex Canziani, PTB do Paraná. A Secretaria de Educação de Londrina foi escolhida após processo de seleção nacional inédito no país. A ideia para que a Prefeitura fizesse o processo seletivo partiu do presidente da Frente de Educação, deputado Alex Canziani, PTB Paraná, que é morador da cidade. O Instituto Vetor Brasil, responsável pelo processo seletivo, é uma entidade civil sem fins lucrativos, especializada em selecionar e desenvolver talentos para trabalharem no setor público. A instituição tem sede em São Paulo e conta com os apoiadores como a Google, a Stanford University e Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos. O trabalho teve etapas. 6 pré-selecionados participaram de uma sabatina com a comunidade educacional de Londrina. Na última etapa, de uma avaliação por uma banca de secretária de Educação de Londrina. Uma das finalistas, a Maria Tereza, acabou como sendo referendada pelo prefeito eleito Marcelo Bellinati. Estamos aqui com os convidados. Maria Tereza Pascoal de Moraes é professora, tendo atuado de 2000 a 2012 em sala de aula. Também é advogada, foi secretária municipal de Educação de Ourinhos, de 2013 até março de 2016. Ela possui pós-graduação em Gestão Pública pela CLP de Harvard, Estados Unidos, e é líder RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Também possui formação como intérprete de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Joyce Toyota é cofundadora e diretora executiva do Vetor Brasil, formada pela Escola Politécnica da USP e com MBA e mestrado em Educação pela Universidade de Stanford. Trabalhou em consultoria estratégica por 7 anos, foi superintendente da Secretaria de Educação de Goiás. São as nossas duas palestrantes. Antes de passar a palavra à nossa Maria Tereza, eu quero justificar aqui a ausência do deputado Alex Canziani, que logo, logo estará conosco e tomará conta aqui dos trabalhos. Com a palavra, a senhora Maria Tereza, por favor. Bom dia. Alô, isso. Bom dia, agradeço, deputado, pelas palavras aí, pela leitura do currículo. Bom dia, Joyce, todos que estão nos assistindo. Quero primeiramente agradecer o convite do deputado Alex Canziani para participar dessa mesa. Tenho passado por uma experiência bem importante aí no cenário nacional da educação e vim para compartilhar um pouco de vocês da nossa experiência inédita lá em Londrina, da coragem do prefeito Marcelo Bellinati em fazer esse processo numa cidade tão próspera e frutífera, com várias universidades, inclusive, que compõem toda a educação naquela cidade, e ele abre um processo de seleção nacional. Ele é bem corajoso, ele enfim, resolveu implantar esse processo inédito no país, e nós tivemos aí um grande, eu pelo menos tive muito sucesso. Vamos falar um pouco mais sobre tudo isso. Vamos pedir um minutinho e passar aqui a palavra ao deputado Alex Canziani. Bom dia a todos e a todas, uma alegria muito grande agradecer ao deputado Pedro Fernandes, nosso sempre presente membro da Frente Parlamentar de Educação e da Comissão de Educação. Muito obrigado pela gentileza, agradecer aqui a presença da Joyce Toyota, que é a nossa diretora da Vetor. Muito obrigado, Joyce, pela presença, agradecer também a Maria Tereza, nossa secretária municipal de Educação do município de Londrina. Agradecer a TV Câmara por mais essa parceria, agradecer a toda a nossa equipe, agradecer a doutora Cláudia, que representa também a Comissão de Educação aqui, e também o doutor Cid, da TV Câmara, e dizer da nossa alegria de poder ter mais essa educação em debate. Nós lançamos aqui, algum tempo atrás, o processo de seleção, foi um processo pioneiro do processo de seleção do secretário municipal de Educação. E foi exatamente aqui, o deputado Pedro Fernandes estava junto também, quando nós lançamos, então, uma parceria entre a Prefeitura de Londrina, o prefeito eleito, Marcelo Bellinati, a Frente Parlamentar de Educação, para que nós pudéssemos, então, selecionar
o secretário municipal de educação. Foi um processo altamente eficiente que fez a Vetor, foi uma conjunção de fatores muito interessantes, um sucesso. E hoje nós temos aqui a nova secretária de Educação em Londrina, por sinal, fazendo um belo trabalho. Então, nós gostaríamos de começar passando para a Joyce, para que ela pudesse, a Vetor é uma instituição voltada a trazer talentos para o setor público, para que ela pudesse, então, falar um pouco de como é que foi esse processo, e depois a própria Maria Tereza também. Agradecer aqui diretoras da Rede Municipal de Londrina, também nos prestigiam aqui. Então, passar a palavra para a Joyce, por gentileza, Joyce. Legal, muito obrigada pelo convite, deputado. Um grande prazer poder contar sobre essa experiência que a gente teve lá em Londrina. Quantos minutos eu tenho? Para eu saber. Não sei quantos você quer falar. Não, bem menos. Antes de começar a falar sobre a experiência de Londrina em si, eu vou explicar o que é o Vetor Brasil, o que é o Programa Líderes de Gestão Pública, em que está inserida a experiência de Londrina. Então, nós somos uma organização suprapartidária que trabalha com diferentes partidos. Nosso objetivo é poder desenvolver talentos para a composição do setor público. Então, a gente faz a conexão entre os governos municipais e estaduais, que são inovadores, como foi o caso de Londrina, que buscam talentos para compor seus times, e esses profissionais que têm essa vontade de trabalhar com impacto social em escala dentro do governo. Um dos programas que nós temos é um outro programa, que é o Trainee de Gestão Pública, que é focado em jovens. Hoje, a gente já trabalha com 100 jovens que participaram desse programa. Nos nossos processos seletivos, a gente já teve mais de 35 mil inscritos. A gente tem 28 governos parceiros em praticamente todo o Brasil, que são de 9 partidos diferentes. E a gente faz não só a seleção desses profissionais, mas também o desenvolvimento, que passa por treinamentos, formações, coaching e mentoria. Agora, esse programa específico que a gente está falando aqui é o programa Líderes de Gestão Pública, em que a gente trabalha com profissionais que já são bem mais experientes, que vão assumir desafios maiores para fazer a transformação do setor público e que já vão ser capazes de liderar grandes times, como é lá no caso da Secretaria de Londrina. Só uma interferência aí, esse bem mais experiente, não necessariamente na idade, tá? Porque eu estou lá naquele dos jovens ainda. Exato. É só a senioridade profissional que a gente está falando. E esses profissionais também passam por um grande processo de seleção, que normalmente é o que faz mais sucesso, é o que a gente divulga mais. Mas depois ainda vem o programa de desenvolvimento profissional, que é de acompanhamento, de coaching, de mentoria, que às vezes a gente fala um pouco menos, porque ele é mais longo e vai durante os primeiros anos de trabalho, mas ele, na minha opinião, é talvez até mais relevante, porque é o momento em que o profissional já está do lado do setor público, vai enfrentar os desafios e vai continuar em frente para conseguir fazer as mudanças que deseja, e não só entrar e, às vezes, ficar pouco tempo e tudo mais. Então, essa parte é muito crítica e é necessária, fundamental para que o programa tenha sucesso. E a gente acredita que, tendo as pessoas certas nas posições mais importantes, essas pessoas vão gerar uma mudança sustentável, de longo prazo e que continue por mais tempo no setor público. Agora, dentro do nosso programa, quando a gente começou a fazer esse serviço, uma das coisas que a gente olhou é que existe um movimento que não é só no Brasil, mas também em outros países, e até em outros países está até mais avançado, de se fazer um sistema de busca profissional para os talentos que vão compor os times dos governos. Então, a gente sempre traz a experiência do Chile e da Bélgica, que são alguns exemplos de países que implementaram um sistema da alta direção, em que eles fazem buscas profissionais de talentos, tanto dentro do setor público quanto fora do setor público, para compor seus times. Eles são grandes exemplos de quem faz isso hoje. E outros exemplos aqui dentro do Brasil e de fora do Brasil, como é o caso ali Portugal já fez, Singapura, aqui no Brasil teve uma experiência em Rondônia agora, em que não é uma reforma da alta direção dos governos, mas que os governos optam por usar algumas plataformas de banco de vagas ou de banco de talentos para conseguir compor os seus times. Nesse caso, em geral, nesse caso do lado de cá do slide, em geral não são cargos da alta liderança. Então, não vai ter ali num banco de talentos um cargo
cargo, por exemplo, de secretário, mas vai ter pessoas ali da média gerência, que também é muito importante para a composição dos times. Pode passar mais um? Aqui, e para que esses serviços todos aconteçam, existem várias organizações privadas, com ou sem fins lucrativos, que apoiam, muitas vezes, essas iniciativas do lado do governo. Então, a gente tem do lado da alta direção, normalmente, organizações que têm foco em setor privado, e aí adaptam algumas coisas para o setor público, ou também, que é o caso ali da esquerda, e aqui do outro lado a gente tem organizações que oferecem essas plataformas de forma que ela não vai fazer um processo seletivo profissional específico para cada uma das demandas, mas vai deixar aberto aquele sistema para poder receber pessoas, receber talentos. O Vetor Brasil, especificamente, está trabalhando do lado que a gente fala que é de busca ativa, que a gente chama de headhunter, que é, para uma determinada vaga específica no governo, a gente vai lá e faz a busca de profissionais e a seleção de profissionais para aquela vaga. Então, não é um monte de vagas e um monte de pessoas que a gente faz o pareamento. Aqui nesse programa, não. É específico. Então, o governo apresenta uma demanda e a gente cria o programa específico para aquela vaga, com os critérios que são necessários para aquela posição. Ou seja, é um programa mais personalizado, também, às vezes, mais longo, mas que a gente consegue fazer em menos de um mês, normalmente. No caso de Londrina, até gosto de comentar que, no dia que o prefeito Marcelo Bellinati e o deputado Canziani me ligaram para falar sobre a escolha da secretária, já tínhamos passado por diversas etapas, naquele dia fez 2 meses que a gente se conheceu. Então, foi realmente um processo muito rápido, muito veloz, para conseguir atender a demanda que o governo, que a cidade de Londrina tinha, para começar o ano já com todo o seu corpo de secretários definido. Mas, basicamente, as etapas que a gente segue são de mapeamento da posição, entendimento de qual que é o perfil desejado, quais são os desafios daquela posição. Em seguida, a gente faz o que a gente chama de busca ativa. Então, além de divulgar essa posição, a gente também vai atrás de pessoas que a gente acha que tem um perfil importante, aderente à necessidade daquela posição, faz toda a avaliação, que é entrevistas, um monte de análise, testes, etc. E depois, incluindo a entrevista que é feita pelo governo no final, e aí depois da nomeação, a gente faz o acompanhamento, que daí é mais longo, 1 a 2 anos de acompanhamento desse profissional dentro do governo. Aqui tem uma grande diferença que a gente gosta de pontuar, que é assim, no caso de Londrina, que a gente vai falar aqui, a gente fez uma divulgação pública. Então, foi 100% transparente, a gente publicou os finalistas das etapas intermediárias, a gente fez uma divulgação que foi fortemente coberta pela mídia, a gente fez uma divulgação, uma chamada pública, né? A gente até publicou um chamamento mesmo. Mas, para alguns governos, a gente faz também um processo que não é público, que ele é mais restrito. A gente recomenda que esse processo mais restrito seja usado no caso em que, às vezes, a posição ainda está sendo ocupada por alguém, a gente quer evitar constrangimento, ou quando a posição pode exigir, dado o contexto, pode acabar acontecendo uma pressão política um pouco maior naquela posição, a gente fala, olha, acho que se colocar isso aqui na imprensa de uma forma tão pública, talvez a gente enfrente mais desafios do que se a gente publicar só em alguns lugares mais especializados. Então, isso é uma escolha que o governo faz, da forma de fazer a divulgação desses processos. Pode passar. E uma das etapas das avaliações é uma entrevista com um especialista, que é uma pessoa já bem mais experiente do que os candidatos que estão sendo entrevistados, que vai nos ajudar a fazer uma avaliação desse candidato, né? Então, muitas vezes, os candidatos são mais experientes do que o nosso próprio time do Instituto, e aí a gente conta com apoiadores nossos, a gente trouxe alguns exemplos, como ex-secretários, sócios de consultoria, sócios de empresas de avaliação de altos executivos, que nos ajudam também nessa avaliação, fazendo uma entrevista estruturada dentro do nosso processo. E a gente já teve aqui alguns resultados, a gente teve o trabalho com Londrina, a gente também trabalhou com a Prefeitura de Jundiaí e também com a Prefeitura de São Paulo, em diferentes posições. Quais são os benefícios, né, para os governos que trabalham com esse programa com a gente? O primeiro é ter os melhores resultados para a população, porque os governos vão ter melhores profissionais nessas posições estratégicas das secretarias.
O segundo é que o processo ele é rápido. Então, em um mês, a gente consegue chegar da definição da vaga, da definição da posição, até o resultado final, em que o governo já toma a decisão e inicia o processo de contratação. A outra coisa é que esse profissional vai fazer parte de uma grande rede de parceiros do Vetor Brasil, com acesso ao programa de desenvolvimento. E, por fim, também, dado todo o momento que o Brasil está passando, a mídia tem muito interesse em buscar mostrar também os governos que são sérios e estão fazendo inovações importantes no setor público. Então, a cobertura de mídia que a gente tem dos programas, dos projetos, dos governos que tomam essa decisão também é muito alta. O caso de Londrina, especificamente. Então, como já foi colocado aqui, o então prefeito eleito, Marcelo Bellinati, e o deputado Alex Canziani, da frente aqui da Educação, da Frente Parlamentar de Educação, tiveram essa iniciativa de fazer o primeiro processo seletivo profissional do Brasil para a escolha do secretário de Educação da cidade de Londrina e nos convidaram para ser o parceiro que faria a execução desse processo seletivo. Era uma grande inovação, ninguém tinha feito isso antes, e a gente embarcou juntos nesse projeto inovador para criar esse processo com velocidade, porque, além de ser inovador, além de ser diferente, num momento também delicado, que o Brasil já vinha passando, também tinha uma pressão por tempo, porque o prefeito falou, olha, eu quero começar o ano com o meu secretariado montado, e a gente já estava em outubro. Então, a gente falou, não, a gente vai fazer, vamos tocar. Então, a gente começou... Pode passar um? Isso. A gente teve aqui uma etapa de inscrições. A gente ficou com quase um mês de inscrições abertas na internet, de forma pública, qualquer pessoa poderia se inscrever. A gente recebeu 129 inscrições de 11 estados diferentes. Dentre os inscritos, a gente teve 7 ex-secretários de educação que participaram desse processo, com pessoas realmente muito, muito qualificadas. Depois disso, a gente teve uma etapa de avaliação, a gente faz uma avaliação dos currículos, faz entrevistas, a gente olha referências profissionais, faz uma outra entrevista que é com esses especialistas que eu comentei, e depois, dentro da etapa de Londrina, a gente teve duas fases que foram personalizadas, customizadas com a demanda específica de Londrina, que foram muito bem sucedidas, que foi uma sabatina com os membros da rede de educação de Londrina. Então, a gente tinha representantes de professores, diretores de escola, supervisor pedagógico e pais de alunos até, fazendo uma sabatina dos candidatos. E, nessa fase, eu falava assim, gente, aqui é uma avaliação dos dois lados, tanto das pessoas que estão na rede de educação em relação aos candidatos, quanto dos candidatos em relação à rede. Porque a sabatina não foi nem um pouco simples, eu acho que foi a etapa mais difícil do processo, na verdade. E isso demonstra para a gente, para mim eu me sinto muito privilegiada de ter tido a oportunidade de participar dessa etapa, porque para mim mostrou o quanto cada professor e diretor de escola e pai de aluno cuida da sua própria rede e tem interesse em realmente garantir que só a melhor pessoa passaria para assumir aquela posição que é tão importante. Então, muitas vezes, a gente fica selecionando pessoas para diversas posições em que a gente não vai estar diretamente relacionado, mas ali não. Ali era a rede realmente mostrando o seu empenho, a sua dedicação e o seu carinho com aquele processo todo que estava acontecendo. Então, foi muito rico. A gente teve 6 dos finalistas participando dessa etapa. E depois, a gente teve uma outra etapa, que foi... Acho que pode passar... essa aqui é uma cobertura de mídia que a gente teve, né, na inscrição. Pode passar mais um. Essa é a foto lá na sabatina. Então, a gente tinha aqui a pessoa que estava sendo sabatinada e os sabatinadores na mesma sala, né, fazendo a entrevista. E pode passar mais um. E depois a gente teve uma banca avaliadora, com especialistas e representantes da educação nacional, da educação pública brasileira, fazendo também uma avaliação de todos os candidatos. Também não foi uma etapa fácil, mas foi uma etapa também muito rica. Então, a gente teve representantes da sociedade civil, ex-secretários de educação, o secretário de Educação Básica do MEC, conselheiros de educação estadual. A gente teve muitas pessoas, ex-ministro. A lista foi realmente muito, muito boa, muito rica, e os questionamentos e a avaliação também foi no mesmo nível.
Por fim, a gente saiu com 3 finalistas, que nós também apresentamos de forma pública. Então, tudo isso que eu estou falando foi colocado na mídia, na imprensa, a gente divulgou no site, todas essas coisas estão abertas. A gente passou os finalistas para o prefeito. O prefeito fez as análises, as entrevistas internas e tomou uma decisão pela secretária Maria Tereza, né, que aceitou o convite e está aqui hoje. Pode passar mais um. Aqui é a cobertura, então a gente fez muita questão de sempre trazer a imprensa junto, porque para a gente o valor da transparência é muito importante. Eu acho que é um exemplo para o resto do Brasil em relação a como tratar esse processo. E depois a gente também coletou os pontos de vista das pessoas que participaram do processo, né? Tanto do prefeito quanto do deputado, mas também das pessoas da rede que participaram. Então, professores, diretores que estiveram em alguma etapa do processo e puderam contribuir com a qualidade dele. Não sei se dá para passar o vídeo. A gente fez um pequeno documentário. A gente tem uma versão bem curta de 1 minuto e uma versão mais longa de 13. A gente trouxe a curta de 1 minuto aqui, mas está disponível na internet também para quem quiser olhar com mais detalhes. A gente coleta os depoimentos e os pontos de vista de diferentes atores desse processo. Não está ainda? Bom, está disponível no YouTube do Vetor Brasil. Perfeito, muito obrigado, doutora Joyce, parabéns pelo trabalho aí, foi realmente uma questão inovadora, né? Nós, juntamente com o prefeito Marcelo Bellinati, e eu acredito muito, viu, deputado Pedro Fernandes, que a inovação tem que fazer parte de todos nós pessoalmente, na nossa vida, na nossa atividade, as empresas precisam inovar, isso é uma palavra que se usa muito, e no poder público também nós temos que inovar. E, na minha visão, o sucesso da administração está na equipe que o gestor conseguir montar. Se ele tiver a capacidade, se ele tiver a condição de poder montar uma equipe que possa efetivamente enfrentar os desafios, e tem uma frase muito boa que eu gosto, que é do Jim Collins, que é um dos grandes pensadores do management, hoje em dia, da administração. Ele diz que se você tiver as pessoas erradas e com a melhor estratégia, isso não vai dar certo. Ao passo, se você tiver as melhores pessoas, as pessoas certas, mais a estratégia errada, elas vão ver que a estratégia está errada e vão achar um caminho e vão conseguir resolver. Então, eu me lembro que quando nós lançamos isso, foi uma revolução na cidade. Né? Tanto é que a Joyce teve que ir lá para fazer uma reunião com as diretoras da rede, porque estava um clima muito ruim, e carta no jornal, olha, será que não existe nenhuma pessoa com competência para ser secretário municipal em Londrina, precisamos trazer gente de fora. E fora também o que tinha de especulações, qual que era o interesse que tinha por trás disso para poder viabilizar. Mas como tudo, quando você faz de uma forma diferente, inovadora, e as pessoas saem daquela zona de conforto, e isso cria realmente turbulências, mas eu acredito, aqui nós temos representantes da própria rede municipal, eu acredito que esse processo foi importante para a rede, né, porque houve uma possibilidade, nunca houve essa discussão anteriormente, simplesmente o prefeito chegava e indicava o secretário ou secretária de Educação. Eu acho que foi um ponto importante. E gostaria de passar para a Maria Tereza agora, para que a gente soubesse do outro lado, para que a gente saiba do outro lado, como é que foi, então, como é que ela soube disso, como é que foi a própria seleção, como é que foi depois a chegada em Londrina, a própria parceria com a Vetor, que continua, porque ela tem hoje uma mentoria, que acho que tem sido muito importante também, para que ela possa, então, nos colocar suas impressões e como é que está sendo essa experiência. Bom, imaginem que foi realmente inovador para mim também. Eu estava na minha casa em outubro, lá em Ourinhos, que é uma cidade próxima, mais ou menos 160 quilômetros de Londrina, e eu recebi pelo WhatsApp um link da reportagem do G1 sobre o processo em Londrina. Eu não sou mineira, mas eu olhei meio, falei, esse trem aqui está meio desconfiada, né? Fiquei meio assustada com aquilo, falei, mas será? E eu já conheci o trabalho da Vetor, porque eu fazia pós no Centro de Lideranças Públicas em São Paulo e a Vetor estava sempre por lá. E conhecia também do INSPER, de uma outra
formação que eu fiz lá sempre focada em gestão pública. Como eu conhecia a Vetor, eu falei assim, eu não tinha nenhuma ligação com a cidade de Londrina, nenhuma ligação política. Apesar de ser perto, são estados diferentes, então eu não tinha nenhuma ligação, não conhecia ninguém da cidade de Londrina. E eu li aquela reportagem e falei, vou me inscrever, né? E fiz a inscrição, acho que no primeiro dia, acho que foi no dia 26 de outubro mesmo. Porque me mandaram o link, eu fiz a inscrição. E foi passando. As fases foram muito difíceis. Eu acho que a fase mais difícil, com a qual eu mais me preocupei, no sentido de passar uma impressão correta, foi a sabatina com os professores, diretores da rede e com os pais de Londrina, inclusive a Vânia está aqui, a Adriana, que são diretoras da rede municipal lá. Porque eu sabia que a cidade de Londrina se assustou. Como eu olhei para aquilo meio desconfiada, falei, mas por que será que vamos fazer um negócio tão inovador desse, né? A rede também se assustou, com medo de quem viria. E eu, como professora efetiva desde 2000, acho que eu também ficaria assim, se fosse na minha cidade, né? Onde eu morava. Falei, como assim? Vai vir alguém de fora? Quem vem? E tudo mais. Então, essa foi a fase com que eu mais me preocupei, a que eu mais perdi o sono, foi a fase de ir para Londrina e participar de uma sabatina com todo mundo numa sala só. Mas foi muito produtivo, assim, porque realmente é essa preocupação da rede, com o carinho que a rede tem com tudo. E daí, depois foi a banca, ontem encontrei o secretário Rocieli, a gente estava numa reunião com ele lá no gabinete, no Ministério, e ele disse que... Ele falou assim, você se lembra da pergunta que eu fiz? Aí eu falei, olha, eu lembro que você foi o último a perguntar e que você fez uma pergunta, mas eu não lembro exatamente qual era a pergunta. Ele falou, na verdade, com a tua resposta, porque ele fez alguma pergunta, eu respondi que o foco seria a formação de professor. E porque eu considero isso super importante. E ele disse que aquilo, eu conquistei o voto dele na banca, foi exatamente por essa fala. Então, assim, foi uma fase muito boa, porque eu conheci todas as pessoas, faltam algumas ainda, que o deputado vai me apresentar, mas foi muito importante essa fase, e o prefeito me ligou num sábado à tarde e pediu para eu ir para lá no domingo, para conversar com ele, dia 18 de dezembro. E eu fui, mas mulher é esperta, né? Eu já levei uma malinha ali, falei, se ele me contratar, eu já fico por lá. Eu digo sempre assim, já peguei o secador de cabelo e fui. E fui mesmo, cheguei lá, o prefeito Marcelo, muito corajoso, falou assim, professora, então, você começa dia 1º? Eu falei assim, começo. Aí perguntei se poderia fazer algum momento de transição. Aí nós passamos 10 dias fazendo uma transição e começamos o processo. Comecei efetivamente lá dia 1º de janeiro e foi muito interessante, porque eu costumo sempre dizer que as secretarias de educação são as secretarias mais eficientes de qualquer governo. Porque, por exemplo, Londrina atende 43 mil crianças por dia. É muita coisa. Todas as secretarias da educação, elas fazem um atendimento sensacional. Os professores fazem um trabalho muito sério. Então, quando eu assumi, dia 1º de janeiro, foi isso que eu percebi. Uma rede absolutamente consolidada, professores dedicados, o atendimento diário com os alunos acontecendo. A equipe eu assumi, não teve nenhuma nomeação, não trouxe nenhuma outra pessoa, porque a secretaria, isso também eu acho importante dizer, a Secretaria da Educação de Londrina, ela tem uma qualidade importante. Todos os servidores são efetivos. Eles são trazidos para a secretaria, mas eles são efetivos. Isso dá uma continuidade na política. Isso é fundamental. Então, eu encontrei uma rede muito consolidada. Aí foi conquistar as pessoas, fazer o trabalho, explicar, mostrar aqui vim, né? E, com isso, as pessoas foram entendendo que realmente não havia não eram intenções estranhas e alienígenas, né? São intenções para produzir, e isso tem sido muito produtivo lá. A gente tem conversado, estamos começando discussões super importantes para a rede, discussões que são estruturantes. Montamos comissão para discutir o currículo da rede de Londrina. Estamos com um projeto muito importante para lá, que é a ampliação do tempo dos alunos do ensino fundamental, de 800 para 1.000 horas anuais. É um grande passo, que eu tenho certeza que, no longo prazo, vai trazer
muitos benefícios para Londrina, fazer inclusive a cidade se destacar toda no estado do Paraná. E, enfim, tem uma série de coisas acontecendo e que acredito que só vai trazer benefícios para a cidade no sentido de ter alguém de fora, porque eu encontrei muita resistência. As pessoas pensavam realmente, Londrina é uma cidade muito abençoada. Tem a UEL lá, tem várias universidades, tem muita gente boa, muita gente que tem mestrado, doutorado em educação, que discutem essa política. E, de repente, traz uma professora de uma cidade pequena, uma cidade menor, para ser secretária, como é que fica isso? Mas eu já tinha uma experiência com a educação básica de sala de aula. Eu fiquei na sala de aula de 2000 até 2012, como professora de educação básica, passando pela educação infantil, pelo ensino fundamental. Nesse tempo, eu fiz direito, advoguei, mas sempre continuei dando aula, na sala de aula, e depois fui para a gestão. Quando eu fui para a gestão, e aí uma informação super importante, eu acho que da Vetor, eu sempre digo assim, que quando alguém me perguntava, o que você quer ser quando crescer, né? Eu nunca disse secretária de educação, nunca. Eu diria médica, veterinária, psicólogo, advogado, mas secretária de educação ninguém fala. Então, não existe uma faculdade para ser secretária de educação. Não existe uma faculdade para ser gestor público. Agora sim, né? Existe a administração pública e tudo mais. Quer dizer, já existe há muito tempo, mas ainda é bem restrito o público. E nós viramos gestores públicos. Nós não nascemos, né? A gente não fez... Eu, por exemplo, não fiz essa formação específica. Então, eu preciso de muito aperfeiçoamento. Assim como o sapateiro faz curso para se aperfeiçoar no serviço, nós também devemos fazer. O médico estuda faz a residência para ser pediatra, enfim, nós também, gestores públicos, precisamos cuidar da gestão pública com esse cuidado. E quando eu fui para a gestão, era professora de sala de aula, estava na ponta, estava executando a política. E, de repente, tive a oportunidade de vir pensar a política pública de educação. Isso foi muito importante para mim em 2013, lá em Ourinhos. Então, vim para a secretaria e vi que era bem difícil mesmo. E acabei me especializando em gestão pública. Fui atrás, estudei, procurei, me filiei à Undime, fui para a diretoria da Undime, entender como é que funcionava, da Undime do Estado de São Paulo. Foi muito importante o aprendizado com os outros secretários de todo o Estado. E isso me deu uma grande esperança. E, quando chegou ao final de 2016, eu percebi que, por questão política, haveria uma troca de governo, evidente, tinha acabado a eleição naquele momento, mas eu queria continuar na gestão pública, e fazia muito sentido para mim esse processo seletivo em Londrina. Falei, nossa, olha que possibilidade incrível, porque daí como eu não tenho nenhuma ligação política lá, se eu conseguir, será um caráter técnico. E foi o que aconteceu. Então, eu estou muito feliz, assim, profissionalmente, absolutamente realizada. Prefeito Marcelo, corajoso, continua com muita coragem, porque ele me dá total autonomia. Ele sempre diz assim, professora, faz o que é certo, professora. Faz o que é certo, professora. Então, e a gente tem conseguido bastante coisas lá, apesar da crise, a gente está contratando professor, nós estamos chamando no concurso público, abrimos um processo de formação de professores mediante pagamento de bolsa para esses professores. Então, assim, tudo que eu tenho, de matemática, inclusive, então, tudo que eu tenho apresentado de ideias, que eu mostro a viabilidade do que dá para fazer, o prefeito tem me apoiado. Então, assim, isso me deu bastante segurança. Conseguimos equalizar o problema da educação infantil. Lá, quando eu assumi em Londrina, as pessoas diziam que a fila de espera estava em 8.000 crianças por uma vaga de 0 a 3 anos. Eu acredito que esse número não era exatamente verdadeiro, mas, enfim, agora a gente tem uma fila de espera de 800 crianças, abrindo vagas o tempo todo, todos os dias. Tem uma central única de vagas com uma assistente social fazendo essa triagem e encaminhando para as creches. Então, assim, o foco mudou. Hoje não se fala em falta de vagas na creche. Em Londrina, claro que é uma dificuldade, não conseguimos atender todo mundo ainda. Existem famílias, mas isso não é mais o problema. Isso não é mais pauta do prefeito quando ele encontra as mães na rua. Tem outras situações que elas
reivindicam, mas a vaga nós já resolvemos. E isso em 5 meses. Então, isso dá credibilidade para o processo todo, né? E super importante disso tudo é a Vetor, porque como eles são responsáveis por mim, eles cuidam de mim, cuidam mesmo. A gente tem sempre, a gente sempre faz uma reunião mensal para eu falar sobre o trabalho, para eu pedir ajuda quando eu preciso, eu tenho uma mentora, eu tenho uma coach. Então, assim, eu estou encantada com tudo isso, porque eu tenho esse acompanhamento. Eu apresento relatórios, eu faço toda essa conversa para... A mentora é só a Isolda Sela, que é a vice-governadora hoje de Ceará, né? A mãe do pacto, costumo dizer isso, que hoje... Ter uma mentora como a Isolda, deixa eu falar dela também, né? Ter uma mentora como a Isolda, a gente viu nos resultados das últimas avaliações nacionais, das 100 melhores escolas brasileiras, 77 estão no Ceará. E começa com o trabalho da Isolda lá em 2005, em Sobral. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter essas pessoas me ajudando, de fazer com que tudo isso dê certo. E a Isolda também falava muito na época da formação de professores, que é a minha bandeira também. Então, porque eu acredito que, de fato, é o que vai impactar o aprendizado dos alunos, é o que importa, a qualidade desse professor que está na sala de aula, como esse professor trabalha. A gente tem um problema no país, porque os professores têm que dobrar o cargo, tem que ter 2 cargos, tem que trabalhar 10, 12 horas por dia. E a gente está tentando, para o próximo ano, já pensando numa ampliação da jornada que seja benéfica para todo mundo. E foi muito engraçado, porque eu disse lá para os professores, na última reunião, eu disse, gente, professor da educação básica não pode dobrar, que é muito cansativo. Vocês imaginem 4 crianças, 20, 25 crianças de 4 anos a vida inteira, que não cresce, né? A vida inteira só mudam as turmas. E isso cansa. As crianças exigem muito da gente. As escolas estão fazendo papel de família, então isso é exaustivo. Então, os nossos professores, eles não podem dobrar. Eles têm que ganhar bem por um cargo. E aí eu estava dizendo para a rede lá, que já acontece em algumas redes do país, que é o pagamento da dedicação exclusiva. Os nossos professores têm que começar a pensar os municípios, as redes, têm que começar a pensar em pagar uma dedicação exclusiva para que esse professor tenha a capacidade de trabalhar num período só. E daí o pessoal olha meio assim, mas como assim dedicação exclusiva? Eu falei, gente, a gente não fala em valorizar o professor da educação básica? Porque dedicação exclusiva é na universidade, né? Mas a gente não fala em valorizar o professor da educação básica, porque eu não posso pensar em dedicação exclusiva se já acontece em algumas redes para professores da educação básica. Então, essas ideias que a gente está pensando lá em Londrina, eu acho que vão ser muito inovadoras ainda. Nós temos muito que conquistar. Temos o secretário de Fazenda, né, o Edson, lá, meu colega, que está sempre segurando o recurso, mas nós estamos sempre provando que a gente consegue fazer, que a gente vai melhorar. E, enfim, são vários desafios aí que eu encontrei lá em Londrina, mas que a gente está superando. Mas o mais importante de tudo isso, eu acho que nós estamos passando por um momento que nós precisamos de muita coragem. Eu tive essa coragem. Claro que a minha vida é um pouco mais fácil tomar uma decisão como essa, porque eu ainda não tenho filhos, não sou casada, e tenho a minha mãe, né, que super incentivou. Eu falei, estou indo, mãe, tchau. E então fica mais fácil fazer tudo isso. Mas a gente precisa de coragem para enfrentar as mudanças que a gente precisa, coragem para caminhar, coragem para acordar todos os dias, para não desistir, porque o Brasil está aí. Todo dia eu acordo e penso em 43 mil crianças, 4.600 funcionários, 4.600 professores. O Brasil passa por uma onda de violência assustadora. Londrina não foge disso, assalto, invasão de escola, enfim, são muitos desafios que fogem, né, extrapola da área da educação. Eu digo sempre, gente, isso é um problema de segurança pública. Infelizmente, as nossas escolas estão sendo vítimas como as nossas casas. Mas, enfim, nós temos que ter coragem para avançar. Acho que esse processo, eu espero que se repita,
porque apesar de estar num lugar onde você não conhece as pessoas, onde a gente está acostumado no Brasil a escolher as pessoas que vão trabalhar com a gente, né? Geralmente o secretário faz uma nomeação ali de algumas pessoas que ele conhece. Lá nem se eu quisesse, porque eu não conhecia ninguém. Então foi extremamente assim, rico esse processo. E eu tenho certeza que o prefeito Marcelo não vai se arrepender do que ele fez. A gente já tem bons resultados lá para dizer disso. E, enfim, acho que a palavra que resume esse processo todo da Vetor é coragem. A Joyce, por se aventurar nesse mundo aí tão jovem, quando eu vejo o currículo dela, 7 anos, ela foi secretária assessora em Goiás, né? Falo, parece que começou com 10, viu? Lá no Goiás, ela começou com 10 anos. Mas a Joyce, muito corajosa de se aventurar nesse mundo, de dizer, gente, nós precisamos de pessoas, de talentos para compor os times, eu gosto muito disso, para compor os times da administração pública brasileira. O deputado Alex Canziani e o Marcelo Bellinati, que ganham uma eleição no primeiro turno e resolve fazer um processo desse, inédito no país. E minha coragem de aceitar tudo isso, enfim, acho que nós teremos bons frutos para compartilhar sempre com vocês dessa experiência. Muito bem. Muito bem, doutora Maria Tereza, muito obrigado também a Joyce. Agora eu vou colocar também do nosso lado aqui, como é que nós, quando nós fizemos essa sugestão, o próprio Marcelo se entusiasmou com essa ideia, e na verdade foi um processo, ficamos entusiasmados com a possibilidade, uma repercussão grande, mas também uma questão muito forte na cidade de Londrina, né? A oposição, que a oposição batia, vereadores, alguns diretores. E aqui eu tenho que fazer um agradecimento especial à doutora Vânia aqui. Ela está aqui hoje. A Vânia foi uma das diretoras, né? Poucas diretoras. A Vânia e a Ivete também, eu preciso agradecer. Foram 2 pessoas que estiveram conosco. Primeiro falou, Alex, conta para nós o que tem por trás disso daí. Porque tem uma boataria que, na verdade, tem uma determinada empresa que quer colocar uma pessoa aqui, que você, na verdade, quer colocar uma pessoa, você está usando esse processo. Eu falei, gente, você acha que nós íamos fazer todo isso aí para poder ter algum jogo de cartas marcadas? Nós queremos o melhor para Londrina, nós queremos trazer uma pessoa que possa fazer, e pode ser de Londrina, não tem nada... E o Pedrinho, eu falei, pode ser daqui de Londrina, pode ser de Cambé, pode ser de qualquer cidade do Paraná ou do Brasil. Nós queremos um talento que possa fazer a diferença. E um detalhe interessante, né? Nós tivemos 6 finalistas, né? 6 finalistas, depois a banca acabou sugerindo 3 nomes e diziam que o melhor perfil era da Maria Tereza, e o prefeito foi muito firme e falou, não, é com ela que nós vamos mesmo. Mas um detalhe, dos 6, tinha uma pessoa que é da rede também, que é a Rosana, que ficou, e ela acabou fazendo parte da equipe da Maria Tereza, e um dos 6, que é o Rudnick, que hoje faz parte da minha equipe também. Então, eu aproveitei para poder trazer uma pessoa para a nossa equipe também. Deixa eu só fazer uma ressalva, deputado. Desculpa, eu preciso falar da Rosana. A Rosana foi uma grata surpresa. O prefeito disse assim, Maria Tereza, tinham 6 finalistas aí, você poderia conversar com a Rosana, professora da rede e tal. Aí eu fiz o convite para a professora Rosana, ela fazia parte do pedagógico, da assessoria pedagógica da secretaria, e eu disse, Rosana, eu gostaria que você assumisse assessoria administrativa, questão de infraestrutura, cuidar da infraestrutura das escolas, nós estamos com alguns problemas, tal. Aí a Rosana me disse assim, não, mas eu sou do pedagógico. Eu falei, Rosana, você não queria ser secretária? Então você vai para o administrativo. E ela foi uma grata surpresa, também faz parte do programa Líderes da Vetor. Nossa, estou muito feliz com ela, uma bênção. Posso só complementar também? Para a gente, a gente chama o caso da Rosana, é uma das coisas que mais nos orgulha no Vetor Brasil, porque encontrar uma pessoa dentro da rede que já estava participando da estrutura da secretaria com um potencial altíssimo de chegar aonde ela quiser no futuro e poder estar junto com ela durante todo esse processo, para a gente é muito especial. E acho que a oportunidade que ela está tendo agora de compor esse time, liderado pela Maria Tereza, também vai ser um grande desenvolvimento na carreira dela, e a gente quer estar perto, porque a gente tem certeza que só vai vir coisa boa dali. Com certeza. E olha, mais um detalhe, vamos fazer
E nós estamos trabalhando agora, e ontem nós conversamos com o secretário Rosselli, estamos conversando com o Paim, outro dia nós almoçamos lá no Rio de Janeiro com o Paim e também com a Cláudia Costin. Nós vamos fazer mais uma ação inovadora lá no norte do Paraná. Nós estamos pegando, deputado Pedro Fernandes, 7 municípios que vão abrir mão dos seus secretários municipais de educação e a Vetor vai nos auxiliar para buscar um secretário regional. Ou seja, estudando não, mas nós estamos anunciando aqui já. Para buscar um secretário regional que possa, um talento, poder cuidar da Secretaria Municipal dos 7 municípios. Então, esse é um processo que nós estamos desenvolvendo lá, estamos muito entusiasmados, já conseguimos 7 municípios que concordaram com essa ideia, e nós queremos realmente construir isso. Em poucos dias, nós estamos lançando isso. E vou lançar um outro desafio para você, viu, Joyce? Nós vamos ter o ano que vem eleições nacionais, né, eleições estaduais. E por que vocês não lançam? Eu acho que esse é um processo que nós temos que construir antes, inclusive, das eleições. De vocês fazerem uma seleção nacional de talentos para poder levar, mas fazer realmente um grande chamamento aí para o Brasil, para que a gente possa, assim que os governadores forem eleitos, eles possam, nesse banco, conversando com vocês, poder trazer pessoas, não só para a Secretaria da Educação, mas para outras secretarias também do governo. Eu acho que nós podemos, na minha visão, esse é um novo paradigma da administração pública brasileira, é escolher pessoas, não pela questão política, e é verdade, e há necessidade disso, eu entendo isso, mas determinados cargos que o gestor possa fazer exatamente a escolha por um perfil extremamente técnico, uma pessoa altamente capacitada para isso. Eu acredito que a Vetor tem essa condição de poder desenvolver esse trabalho, de poder trazer uma quantidade significativa de talentos e deixar numa prateleira e falar, senhores governadores, peguem esses talentos aqui que vocês vão fazer uma administração diferenciada dos seus estados. Com certeza. A gente acha também, um outro ponto que a Maria Tereza comentou, e a gente concorda muito, é assim, o Brasil está passando por um momento muito especial. E esse é um momento em que a gente consegue trazer pessoas para encarar os desafios mais difíceis do país. Se estivesse tudo bem, tudo tranquilo, ia ser muito difícil conseguir trazer isso. Mas hoje, no momento que a gente tem pessoas corajosas, que querem fazer esse movimento, são muito capacitadas e estão dispostas a assumir o desafio, né, enfrentar o desafio. Então, acho que gosto muito dessa ideia, deputado. Pega, por exemplo, Pedrinho, o secretário da Fazenda lá do Paraná. Ele foi secretário em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, foi lá em Salvador e depois foi pessoa altamente qualificada. E foi, inclusive, presidente aqui da FUNASA também. Então, acho que nós temos que fazer isso. O gestor competente, ele não tem bandeira, não tem localidade, nós temos que buscar talentos. Quanto mais talentos nós tivermos no setor público, melhor nós vamos conseguir levar a administração pública. Então, eu queria passar a palavra para alguém que queira fazer, o deputado Pedro Fernandes, que... Muito obrigado, deputados. Vossa Excelência sempre presente aqui nos nossos eventos, ex-secretário estadual do Maranhão, né, um grande atuante, membro aqui da Comissão de Educação, foi ele, inclusive, um dos autores da lei do biênio da matemática também, que nós estamos fazendo um trabalho conjunto. Então, o deputado Pedro Fernandes, por gentileza. Obrigado, deputado Alex. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência, mais o prefeito. Eu acho que é uma inovação, é inédito, mas eu tenho um pé atrás. Eu acho que o problema não é a escolha dos secretários ainda, é a escolha do gestor geral, do prefeito. Não é fácil abrir mão de poder. Por um lado, porque eu sou de uma região um pouco diferente, não é? do sul, é um pouco mais... Então, veja bem, essa escolha é de uma responsabilidade muito grande, até porque essas secretarias dos 5.570 municípios, não tem 70 no Brasil que dê autonomia ao secretário. Não tem 70. E com uma escolha dessa, o prefeito é obrigado, tem responsabilidade, não é? De não fazer a politicagem dentro da Secretaria de Educação, que acontece muito.
Acho que a grande coisa é essa aí. Mas escolha um secretário mediano, sem muito curso, e dê autonomia para ele, e cobre dele que ele dá resultado nesse Brasil. Eu tenho certeza absoluta, porque tem talentos dentro das secretarias. Eu não só da nossa lá no Maranhão, mas eu corri várias outras, eu descobri muito. O problema é muito essa questão da autonomia. 25% do orçamento, secretário de Fazenda comanda, é difícil, se perde tempo para arrancar o dinheiro, e no final do ano ele vai querer mandar para tapar os 25%. Tem uma série de coisas que o prefeito precisa ter muito atento. Eu acho que eu continuo com aquela ideia para dar para vetor, vamos treinar prefeitos. Isso é fundamental. Se a gente melhorar a qualidade dos nossos prefeitos, desculpe, prefeito, vocês votam comigo, mas eu estou dizendo isso. Eu tenho muitos bons prefeitos, prefeitos que querem realmente avançar, que tem problema com a Câmara, daquele fisiologismo, e a gente tem que dar apoio para o secretário avançar em determinadas coisas. Mas o problema todo é a falta de autonomia que tem a educação. A gente botou lá 25% e nunca se gasta 25% exatamente na educação. Tem suas exceções, até para confirmar a regra, não é? Tem as escolhas dos secretários, dos diretores de escola. Por outro lado, precisa também os professores entenderem esse papel importante que eles são importantes, mas mais o importante é o aluno. Ele não é a última bolacha do pacote, quem é o aluno, isso é fundamental, né? E fazer inovações. Eu, por exemplo, não sei se lá tem, mas eu comecei a fazer algumas besteirinhas assim que eu acho que deu resultado. Eu comecei a pegar custo individual por escola. Qual é o custo da minha escola? Qual o tamanho da minha escola? Qual o per capita? Eu descobri coisas assim ruins demais e que nos ajudaram a melhorar, com um programa de iluminação mais barata, com a questão da água mais barata, com a vigilância mais barata, uma série de coisas a partir dessa visão geral. Comecei a criar, não consegui implantar, o prefeito da escola, o cara que toma conta da escola mesmo, para tirar isso do diretor-geral, porque o diretor, para mim, é mais na parte pedagógica. Se eles for se envolver com muita coisa, ele não faz. Não vai nem na sala do diretor, dos professores, que eu acho que ele tem que estar lá presente. Então, tem muitos desafios para ir. Eu acho que tem muitos talentos. E eu quero fazer, para encerrar, o seguinte: qual foi a participação da beleza na escolha? Foi alta, baixa? Amei. Pode repetir, deputada, a pergunta? Muito obrigado, deputado Pedro Fernandes. Nós queremos, então, agradecer a presença de todos os senhores aqui, agradecer a nossa querida TV Câmara por mais esse apoio, agradecer ao Felipe da nossa Fundação Lehman também, que nos prestigia aqui, o seu Oswaldo, da nossa quarta secretaria, a Paulo, o Max e também a Janeide, o Hélio. E está encerrada a Educação em Debate. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito bem. É que, na verdade, é o seguinte, nós temos que acabar porque sai ao vivo da TV Câmara. A TV Câmara espera exatamente a participação do deputado Pedro Fernandes para depois encerrar aí, ó. Agradecendo a Valese também, nossa competente consultora aqui, muito obrigado. Viu? E aí o seguinte, ó, peraí, não acabou ainda. Eu não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa com o Pedrinho, não sei se a Vânia, nossas diretoras, gostariam de falar alguma coisa também. Alguém gostaria de fazer algum comentário aqui? Então, vamos lá, fala, doutora Vânia. Tem que apertar aí, Vânia. Bom dia, eu gostaria de falar rapidamente e legitimar tudo que foi falado aqui. E, coincidentemente, estou aqui em Brasília e fiz questão de privilegiar, porque tudo que eles falaram foi muito real, foi muito verdadeiro, a participação da cidade em todo esse processo foi muito efetiva. E eu quero parabenizar o Vetor, deputado, e parabenizar a Maria Tereza, que foi uma aquisição e um presente para Londrina. Tudo bem, doutora. Posso? Pode. Falar com o deputado. A maior dificuldade que a gente tem era sempre pela internet, aí fica feio, né? A câmera fica desfocada, não fica muito boa, não. Acho que não teve muita influência. Mas eu estava dizendo ontem para o deputado e para o Rocieli lá no Ministério. A maior dificuldade que a gente tem é quando você não tem o controle
todo o recurso, não é exatamente o controle, assim, todas as verbas que vêm carimbadas da educação estão na Secretaria de Educação, a gente faz a gestão, mais os 25% fica com o secretário de Fazenda. E o que está acontecendo agora é que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná ainda não se atentou para isso, o Tribunal de Contas de São Paulo já falava, olha, 25% é anual, mas você tem que gastar isso mês a mês. Então, eu tinha essa orientação lá no Estado de São Paulo, quando eu era secretária. No Paraná, eu não tenho essa orientação. Então, o que eu percebo é que a gente está bem abaixo dos 25%, mas eu quero que esse percentual seja mensal, porque senão chega no final do ano, me aparece um recurso lá que eu vou ter que comprar coisa que tem ata de pregão. Ou seja, você corre para gastar um recurso, já aconteceu, eu sei disso. Você corre para gastar um recurso, então, assim, é difícil, porque, como eu sei que isso acontece, eu não quero que isso aconteça lá, porque isso é falta de gestão total. Então, assim, eu estou achando uma forma, eu sei que vai ser muito dolorido isso, eu não quero botar o prefeito em nenhuma situação de ter que escolher um ou outro, claro, mas, assim, ele vai ter que segurar o secretário lá e me liberar o dinheiro. Perfeito. O Felipe da Fundação Lema também, acho que gostaria de fazer uma participação também. Pois não, Felipe. Sim, bom dia. Acho que, em primeiro lugar, parabenizar. É uma iniciativa bastante inovadora e, como o deputado Alex Canziani falou, cuja expectativa também nossa é que seja um divisor de águas, de que comece a provocar novos movimentos como esses de renovação, tanto para formação quanto para a condução dos melhores quadros para cargos de liderança como esses. Parabenizar a Joyce Toyota e toda a equipe do Vetor Brasil também. A Fundação Lema já apoia o Vetor há algum tempo e ficamos sempre muito felizes de ver essas conquistas e esse crescimento, essa projeção, esse impacto, no final das contas, na vida dos alunos e dos professores. Parabenizar a Maria Tereza também, desejar muito sucesso nessa caminhada. Sei que já traz muita bagagem pela formação acadêmica que teve, pela secretaria que já ocupou. E acho que uma esperança que a gente tem é de que isso se torne uma iniciativa escalável, ainda que pontualmente em algumas secretarias inicialmente, algumas prefeituras, mas com chance de, numa segunda, numa terceira eleição, alcançar cada vez mais municípios no Paraná e mais estados no Brasil também. Acho que a gente tem muita coisa boa para aprender com essa experiência e estamos confiantes aí com o que virá. Bom, eu não posso deixar de dizer, Felipe, que eu fui bolsista da Lema no CLP. O CLP é um centro de lideranças públicas que tem como diretor o Luiz Felipe Dávila, em São Paulo, e ele seleciona pessoas para fazerem uma pós-graduação em gestão pública, que tem um módulo na Kennedy School, e eu li numa revista de circulação nacional, eu li na minha casa, falei, nossa, que legal esse curso, e liguei para saber. E daí eu concorri a uma bolsa da Lema. Naquele ano, que eram 35 alunos, 4 eram bolsistas da Fundação Lema, e eu fui uma bolsista da Lema nesse curso, que dividiu minha vida também, porque depois do CLP, eu aprendi tanto lá que você muda totalmente a tua forma de ver gestão pública, né? E foi a Fundação Lema apoiando essas ideias. Eu também tinha contato com as pessoas de lá, não conhecia ninguém, me inscrevi, eles escolheram o perfil, me deram a bolsa, e foi fundamental para a minha vida, assim. Então, a Fundação faz um papel sensacional nesse país. Acho que a gente tem que sempre reconhecer isso. E, bom, para mim foi o grande presente que eu recebi quando eu fiz o curso do CLP, foi a bolsa da Fundação Lema. Pedro Fernandes. Me ocorreu aqui uma ideia, que você é inovador, eu vou lhe dar uma ideia aqui. É cópia, naturalmente, isso não surgiu da minha cabeça, mas eu acho que revoluciona o setor público. No Canadá, existe o Ministério de Compras. Se uma prefeitura, um estado, fizer uma secretaria de compras, escolhendo profissionais, aí não tem nenhuma indicação política, é só profissionais. Há uma economia que pode chegar a 40% de 50% do orçamento que é compras.
para ver como é uma coisa fantástica. E os almoxarifados são todos virtuais. Então, a Secretaria de Compra tem um almoxarifado de todas as secretarias virtualmente. Então, ele sabe lá quanto tem de caneta, quanto é que tem de papel, o que ele precisa. Todos os carros alugados estão nessas secretarias. Todos os telefones celulares estão nessa secretaria, tudo controlado. O nosso colega deputado federal, Ronaldo, foi para o Ministério do Trabalho. No gabinete do ministro do Trabalho tinha 80 celulares jogados. Veja o custo disso aí. Então, se tem uma secretaria de compras, uma secretaria que mantém os almoxarifados virtualmente, todos escolhidos assim, quem sabe comprar, quem sabe... Porque não é fácil comprar. E se você espalha a compra, todo mundo compra diferentemente. Eu fui visitar um quartel e eu encontrei um bocado de fardas pequenas que não dava para soldado. Eu perguntei por que isso aqui. O comandante do quartel me respondeu: alguém quis vender e alguém quis comprar. Menino, só me disse tudo. Então, eu lanço essa ideia aqui para o Bellinati, através de Vossa Excelência, que eu acho que é a maior revolução do setor público. A questão da compra centralizada, profissional, é um abatimento fantástico. Agora, muita gente não gosta disso. Não é verdade. Com certeza, deputado Pedro Fernandes. E sabe que, inclusive, nós temos, e Vossa Excelência sabe também, uma experiência num consórcio lá. Nós, inclusive, na última sexta-feira, nós tivemos um evento do consórcio. Esse consórcio, nós estamos com 123 municípios nele. E nós fizemos uma parceria com o ENAP. O ENAP é a Escola Nacional de Administração Pública, ela que faz a formação dos gestores aqui, dos servidores públicos federais. E nós fizemos, e nesse dia, na sexta-feira, nós elegemos aqui a Maria Tereza como o Cidepar Educa, ou seja, a reunião dos secretários de educação do consórcio. E a ideia é que a gente possa fazer um trabalho não só de formação, que nós vamos fazer uma série de cursos através da ENAP para a gestão das secretarias de educação, mas a gente pensa também essa possibilidade, da gente poder comprar em conjunto, da gente poder... Você fala na questão de Londrina, né? Londrina faz de uma forma centralizada, mas é um complicador, viu? Não é fácil, né? Tanto é que está havendo mudanças, inclusive, porque é um local muito complicado, você sabe disso, e esse, sem dúvida, se a gente tivesse uma pessoa altamente qualificada, pode fazer um trabalho diferenciado aí. Eu acho que... Pois é, o Canadá é um país e tem um Ministério de Compras. Não é? Tudo centralizado lá. Imagina quanto que você consegue economizar e quanto você... Aquilo que a Maria Tereza falava, e até a Janeide comentou, isso já houve em Londrina? Só para esclarecer, nunca fui ao Canadá. Como eu soube isso, numa palestra que eu tive na Embraer, e aí teve um especialista que colocou lá o Departamento de Compra do Canadá, como é que eles compram os aviões do Brasil lá com Bombardier, né? Bombardier, isso. Que é a maior... Foi lá que eu comecei a... Perfeito. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, alguma sugestão, alguma pergunta? Não? Então, vamos passar aqui para as duas para fazer as suas considerações finais, para a Joyce e também para a Maria Tereza, para que a gente possa encerrar, então. Legal. Só tenho a agradecer, tanto pela oportunidade de participar desse projeto inovador, quanto pela todo o aprendizado que a gente teve nisso, toda a inspiração que a gente teve também de estar perto de pessoas que querem fazer a diferença e que estão trabalhando para isso e que também topam essas loucuras que a gente fala, nossa, por que a gente está fazendo isso daqui, né? E daí a gente fala, pô, a gente está aqui porque a gente quer fazer mudança. Então, queria agradecer e também só deixar aberta a oportunidade. A gente trabalha com diversos governos, a gente trabalha de forma suprapartidária e a gente quer aumentar bastante esse programa porque a gente acha que é um modelo para outros governos também. Obrigada. Bom, gente, agradecer mais uma vez, deputado, pelo convite, toda a equipe, Janeide, Hélio, todo mundo que cuida para que tudo dê certo, a Vânia, Adriano, um agradecimento especial por estarem aqui hoje, vieram por outro motivo, mas estão aqui para assistir. Dizer para vocês que eu faço parte de algumas redes, como o CLP, a RAPES, e toda vez, e a própria Vetor agora, né, porque a gente se junta e a gente tem grupos no WhatsApp e a gente conversa muito, e esse tipo de iniciativa a gente começa a sentir que dá uma esperança maior. A gente, quando começa a ver tudo
que acontece, assiste os noticiários, a questão da violência, de tudo que existe, a gente desanima. Mas quando você encontra pessoas que estão pensando numa forma de fazer diferente, que acreditam nisso, que não estão dispostas só a criticar, que estão apresentando soluções que podem dar muito certo, nos enche de esperança. Então, acho que esse é um momento de compartilhar alguma coisa que me dá esperança. Isso é muito bom para mim e, por isso, obrigada, deputado, pela oportunidade. Estamos aí também à disposição, quem quiser conversar, enfim. Perfeito. Ó, gostaria de passar aqui, ó, vocês vão fazer parte do ano que vem, do Educação em Debate 2018, mas nós fizemos há poucos dias atrás o lançamento com o próprio ministro Mendonça Filho, esteve conosco, né, no café da manhã que nós fizemos, e lançamos a Educação em Debate 2017. Vou passar aqui para você, Joyce, passar para a Maria Tereza. Tá? Então, agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado pela gentileza, e está encerrada mais uma edição de Educação em Debate. Muito obrigado e bom dia a todos.